Uma casa de apostas feita para você, torcedor paranaense. A Bplay Paraná chegou como parceira do canal 3 Pontos para trazer para você as melhores odds, os melhores mercados para que a gente possa se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Já foi lá no site da Bplay? Fica esperto, hein, meu camarada. Fica esperto porque eu preciso de você. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia aqui. Por quê? Renan Peixoto, estreou bem o garoto, hein? Caramba, porque muita gente já vinha taxando, né? Ah, o Renan Peixoto não presta, o Renan Peixoto é isso, o Renan Peixoto é aquilo. E a ideia desse vídeo não é botar o Renan Peixoto como o melhor atacante da face da terra. A ideia desse vídeo é tentar entender qual é a melhor opção hoje para o ataque do Atlético, Allan Kardec ou o Renan Peixoto. Porque no final das contas, o cenário do ataque do Atlético, desse comandante de ataque do Atlético, é um cenário que pra mim é a maior crise de posição que a gente tem nessa temporada. Eu sei que na lateral esquerda a situação ela tá complicada. Mas querendo ou não, você tem a solução ali. Duas. Uma é o Léo Derek, que, pô, você pode botar, e a outra é o Esquivel, que jogando 50% que ele pode jogar, joga muito mais do que o Fernando. Então, querendo ou não, é uma solução ali. Aí você tem outra solução ali pra volância. Pô, pode botar o João, acredito até que Raul e Filipinho podem entregar mais. Só que no ataque, bicho, assim, já tinha passado Matheus Babi, que é de um nível baixíssimo. Já tinha passado Diório. Já tinha passado Mastriani. Já tinha passado Arriagada. Sabe? A gente tinha uma expectativa absurda no Allan Kardec, porque o nível que a gente tava vendo, cara, era ridículo. Desculpa, mas era ridículo. E a gente precisando desse 9, ao ponto de botar, por exemplo, o Luiz Fernando de camisa 9. A gente precisando desse 9, a gente precisando desse 9, a gente precisando desse 9. Digo mais, a gente ainda precisa. Porque é muito legal, o Renan estreou fazendo gol, mas tá longe de se provar. Mas esse vídeo é pra gente imaginar uma balança. O que pesa a favor do Renan e o que pesa a favor do Kardec. Do Kardec, vamos começar. Participou do gol, é verdade. E acho que o Kardec, nesse sentido, talvez tenha um refino técnico maior pra gente ter mais associações no ataque. Ou seja, o Kardec sair da referência, abrir espaço, trocar com os companheiros. E acho que o Kardec é um atacante mais inteligente para posicionamento, é um atacante mais inteligente para disputas com o zagueiro ali, fazer pequenos desmarques, um atacante mais inteligente para movimentos coordenados, seja, pô, vou sair aqui o ponta preencher aqui o meu espaço. Então eu vejo o Kardec com intelecto muito à frente do Renan. E talvez seja o que bote o Kardec numa vantagem momentânea na nossa comparação que a gente faça aqui. Mas o Renan, eu acho que ele tem algumas situações que eu preciso valorizar aqui porque eu acho muito legal. É um atacante muito agressivo. É um atacante que te oferece disputa com os zagueiros o tempo todo. Me atentaram, e é verdade. O Renan, no lance do gol, ele fica, porra, disputando espaço o tempo inteiro. Então, assim, só um jogador fisicamente muito preparado pode fazer isso. O Renan é um atacante com capacidade de atacar espaço. Ou seja, um ataque mais direto. O Renan competir na corrida com o zagueiro para finalizar. O Renan é um atacante que eu acho que ele sabe jogar de costas, assim como o Kardec. O Renan é um atacante que tem uma pressão na saída de bola do adversário melhor. Então, assim, acho que nesse momento, óbvio que o Renan ainda tem muito a se provar, a gente tem duas opções razoáveis. Nenhuma opção protagonista. E acho que o cenário do ataque do Atlético tende a ser esse ao longo de todo o ano. O camisa 9 não vai ser aquele camisa 9 protagonista de 20, de 30 gols na temporada. O camisa 9 vai compor o sistema ofensivo, que em algum momento vai ser o Velasco que vai fazer gol, em outro momento o Sapelli, em outro momento vai ser um gol do camisa 9, o Luiz Fernando vai ter um protagonismo muito grande nesse sentido. Então você tem várias facetas desse quarteto ofensivo que podem te entregar, assim, um camisa 9 útil. Não é simplesmente o fazedor de gols. Ah, o trabalho do camisa 9 é fazer gols. É óbvio que se ele conseguir entregar gols, maravilhoso. Mas eu vejo muito nessa perspectiva coletiva. De fazer um bom pivô, de abrir espaço, de gerar situações de gol. E acho que o Renan, ele tá muito preparado e com muita fome, né?
Assim, eu não sei se vocês percebem a mesma coisa, mas é muito legal de ver um jogador, primeiro de tudo, valorizando a oportunidade de estar num clube tão grande quanto o Atlético. A oportunidade de estar num clube que, pô, vai naturalmente potencializar a carreira dele se ele for bem aqui. Então, a impressão que eu tenho é que o Renan já deve ter passado muito perrengue lá na Áustria e agora ele, pô, quer usar o Atlético como oportunidade da vida dele. Então, para essa questão de, pô, jogo sem bola do Renan, acho que quanto mais a gente conseguir pressionar o adversário, uma competição de nível competitivo baixo, a gente vai ter mais oportunidades de ter um jogador desequilibrante ao nosso favor, porque vai provocar o erro e o Atlético tem capacidade técnica para usufruir desse erro. Um atacante que fisicamente ele tá muito mais preparado para uma competição que é muito física, de disputa com o zagueiro, sabe? Que é um exemplo, o próprio Abraão, pô. Abraão era um zagueiro de Série B, um zagueiro de destaque de Série B. Deu pra ver como o Abraão é um trator. Deu pra ver como o Abraão, pô, é de imposição física pura. Então o atacante precisa ter essa capacidade. Um atacante disposto pra sair da área, pra construir, consegue sustentar a bola longa. Então, assim, volto a dizer, não que o Renan seja o atacante dos sonhos, mas é um atacante que combina muito com o time do Atlético, sabe? É um atacante que combina muito com o time do Atlético. Então, acho que isso, se eu pudesse escolher, por exemplo, contra o Criciúma, eu começaria com o Renan. Eu começaria com o Renan e quem sabe, cara, um atacante que bem trabalhado, a gente não pode desenvolver. E acho que o Alan, cara, o Alan tendo alguma minutagem, eu acho que independente do que o Renan ele vai entregar ao longo da temporada, o Alan vai naturalmente ter essa minutagem, ele pode ser um reserva importante. Um cara pra quando a gente precisar jogar bola na área, um cara pra quando a gente precisar de volume ofensivo. Volto a dizer, o Alan é muito inteligente. Então, assim, um atacante que sabe se posicionar para momentos de sufoco, cara, é tudo que um técnico precisa, é tudo que um técnico deseja, é tudo que um técnico quer. Esse cara que vai, pô, te dar uma presença diária muito significativa. Então, hoje, pra mim, o melhor encaixe é o Renan titular, o Alan reserva. É o que eu faria. Porque, cara, início de jogo é o início de uma rotação maior, né? Quem sabe o Alan entrando no segundo tempo, fisicamente ele esteja mais compatível a defesas cansadas. E aquilo, mas não vai conseguir entrar na partida. Putz, talvez seja o contrário. Talvez a inteligência de posicionamento, a capacidade de criar cenários do Alan seja mais útil ainda quando o adversário estiver cansado, porque ele vai ter uma vantagem de tempo, espaço de posicionamento correto, que vai botar ele numa condição que até o zagueiro reagir mais cansado, ele entra ali num cenário de finalização. Então, acho que é o primeiro momento da temporada que eu fico um pouco mais tranquilo sobre a camisa 9. Mas óbvio que o Renan ainda precisa se provar e óbvio, se fosse para bater martelo, eu contrataria um camisa 9. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis.